Concedeu mais esse privilégio de nós estarmos na casa do Senhor. Nós temos a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite, de entregar o nosso melhor. Nós cremos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a palavra do Senhor se cumprirá em nossas vidas até a volta de Jesus. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. A palavra do Senhor nos fala em João 17:17. O Senhor nos fala assim: aleluia, Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Glória a Deus. Só uma maneira, só um jeito de nós sermos santificados é na palavra do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, nós cremos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela pode nos transformar. Ela tem poder para nos guardar neste mundo. Ela tem poder de nos santificar. Só uma maneira de nós nos santificarmos é na palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor nós somos o quê? Santificados. E a palavra do Senhor é a verdade que nós precisamos de guardar em nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa oportunidade que Ele nos deu. Vamos pedir perdão ao Senhor, porque reconhecemos que somos pecadores, mas pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor nos trouxe à Tua casa. Foi o Espírito Santo do Senhor quem nos conduziu neste dia. Diante do Senhor, ó Pai, nós apresentamos a nossa vida, apresentamos ao Senhor este culto. Que não seja um culto agradável a nós, mas que seja agradável ao Senhor. Que o nosso louvor, que a nossa adoração suba aos céus, e que os céus desça, que a glória do Senhor encha essa casa. Que o Senhor venha revestir cada um com a tua presença, com poder, ó Pai. Que o Espírito Santo nos encha e que nós venhamos sair daqui transformados, impactados pela tua palavra. Que o Senhor venha usar os ministros de louvor, cada diácono, cada trabalhador da casa do Senhor, cada um intercessor, ó Pai, que o Senhor venha guardar. E nós cremos, ó Pai, que a tua presença é real neste lugar, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Que o Senhor, ó Pai, venha agir em nossas vidas, e que nós possamos ser, ó Pai, a cada dia santificados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, nós vamos receber o ministério de louvor adorando o nome do Senhor.
buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor,
é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar.
Vamos receber o pastor João louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus, paz seja convosco. Que Deus possa abençoar nossas vidas de maneira poderosa. Nossos irmãos de casa que participam conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E vamos receber neste momento a equipe de ensino bíblico, a palavra de Deus, aplaudindo ao Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos abrir a palavra em Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos dar continuidade ao estudo. Amém? Antes de estar lendo a palavra, gostaria de estar fazendo uma oração. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, ó Deus, nesta noite, para ouvir e aprender da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor descobriu o coração de Lídia, meu Pai, eu peço que nesta noite o Senhor venha descobrir o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Eis-nos aqui, Espírito Santo, venha nos santificar através da Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, que nas regiões celestiais, que o Senhor venha repreender todo o agir das trevas, ó Deus. Meu Pai, todo o poder de Satanás, ó Pai, que tem tentado distrair a Tua igreja para que não venha ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha cercar este ambiente, ó Deus, com a Tua glória, com a Tua presença. Meu Pai, repreenda toda distração. Meu Pai, tudo aquilo que atrapalhar, ó Pai, a ministração da Tua palavra, tudo aquilo que impedir, ó Deus, a Tua igreja de receber a Tua palavra, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Eis-nos aqui, ó Deus, entregamos ao Senhor as nossas vidas nesta noite. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Nós daremos continuidade ao nosso estudo. Hoje nós falaremos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Hoje nós falaremos de um homem chamado Cornélio. Nós vamos ver um pouquinho a respeito da história deste homem. Nós vamos ver através de Atos capítulo 10, a salvação vai chegar até a casa deste homem chamado Cornélio. Nós vamos ver que o evangelho, ele transpassa as barreiras. Nós vamos ver que um gentio, ele vai ser alcançado pela graça de Deus. Enquanto eu estava lendo hoje na minha casa, o Senhor, ele falava muito forte no meu coração a respeito da salvação. Eu até anotei aqui no papel onde o Senhor, ele falou comigo que a salvação, ela é uma dádiva, é um dom que nós recebemos pela graça de Deus. Glória. Não é por mérito. Pois todos nós, a palavra diz que todos nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através de Jesus, Ele nos deu vida. E nós sabemos que a salvação, ela é um dom, é um presente que o Senhor oferece a cada um de nós. Nós sabemos que para receber a salvação, o que nós devemos fazer? Simplesmente crer em Jesus Cristo. Simplesmente receber Ele como o Senhor da sua vida. Receba nesta noite este presente, você que ainda não foi alcançado pela salvação em Jesus Cristo. A palavra diz que todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Então, em nome de Jesus, que você possa receber este presente, a salvação, que é um dom, é uma dádiva que o Senhor nos deu, através do seu sacrifício lá naquela cruz. Amém? Nós então daremos continuidade. Nos últimos estudos foi falado a respeito de um homem, o maior líder após Jesus do cristianismo, chamado Paulo. Nós vimos a conversão deste homem. Ele era um perseguidor e ele se converteu ao cristianismo e ele se tornou perseguido por anunciar o evangelho de Deus. Hoje nós falaremos a respeito de Cornélio, que era um centurião, um homem que era reto, temente a Deus, um homem que era de boas obras, um homem que vivia temendo ao Senhor. Mas nós vamos aprender que as boas obras, elas não salvam ninguém. Para ser salvo é preciso crer e se arrepender dos seus pecados. Amém? A
pastor estará lendo para nós, versículo 1 ao 8 de Atos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos, o possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou e o anjo lhe falava. Chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Então nós estamos vendo a palavra, está nos dizendo a respeito deste homem que era um centurião. A palavra começa dizendo que ele morava em Cesareia, no litoral do mar Mediterrâneo. E a palavra vai começar a dizer que ele era um centurião da corte chamada italiana. Nós sabemos que ele era um homem que era do exército romano. E quando nós vamos pesquisar a respeito do exército romano, nós vemos que o exército ele era dividido em legião, em corte e em centúrias. Então nós estamos vendo que ele era um centurião. O que quer dizer centurião? Quer dizer que ele tomava conta de 100 soldados. E essa corte chamava italiana. O versículo 2 vai dizer que ele era um homem piedoso, temente a Deus, ele com toda a sua casa. Nós podemos ver que Cornélio, ele era um homem de bom testemunho dentro da sua casa. Ele era um homem temente a Deus junto com a sua casa. E era um homem que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Nós então começamos a ver a respeito deste homem chamado Cornélio. Um homem que era temente a Deus, um homem que dava esmolas. Um homem que de contínuo ele orava. Mas ainda ele não havia se convertido ao Senhor. E quando nós vamos ver essa palavra piedoso, essa palavra quer dizer que ele era um homem submisso. E a palavra vai dizer que durante a hora 9, cerca da hora 9 do dia, que quer dizer às 15 horas da tarde, ele vai observar claramente em uma visão que um anjo do Senhor vai se aproximar a ele e vai dizer a ele: Cornélio. E ele vai fixar os olhos no anjo. E o anjo vai falar com ele que as orações que ele fazia continuamente e as esmolas que ele fazia ao povo subiram para a memória diante de Deus. Observe, irmãos, ele ainda não era convertido, mas era um homem temente a Deus, um homem que orava a Deus. E a palavra vai dizer que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E o anjo vai pedir a Cornélio para enviar mensageiros a Jope, na casa de Simão, o curtidor, para buscar Pedro, que estava hospedado ali. Todos nós sabemos, nos últimos estudos, nós vimos que Pedro ele estava em Lida, Sarona, e após ele vai até a casa de Dorcas, onde Dorcas vai ser ressuscitada. Ele vai estar hospedado em Jope, na casa deste homem chamado Simão, o curtidor. Observe que o anjo do Senhor aparece a Cornélio e pede que ele envie mensageiros até a Jope para buscar Simão, que estava ali hospedado. Simão Pedro, que estava hospedado na casa de outro Simão, o curtidor. E quando nós vamos pesquisar o que é o curtidor, é alguém que trabalhava com couro de animais. Observe que ele trabalhava com couro e Pedro estava ali hospedado em sua casa. Quando eu estava lendo essa palavra, nós podemos ver que era um homem de bom testemunho. Mas nós podemos observar que o Senhor envia um anjo até Cornélio. Observe que o anjo do Senhor pede para que ele envie mensageiros para chamar Pedro.
Nós podemos observar que o anjo, ele não prega o evangelho a Cornélio. Por que ele não prega o evangelho a Cornélio? Porque essa missão não foi dada aos anjos, mas foi dada à igreja de Deus. O Senhor, Ele confiou a mim e a você o anunciar do evangelho. A palavra diz que o Senhor, Ele nos concedeu o ministério da reconciliação. Reconciliar os homens com Deus através do evangelho, que é a verdade do Senhor. E nós estamos vendo aqui o que Cornélio vai fazer. A palavra diz que logo que o anjo se retirou, ele vai chamar 2 servos e um soldado e vai enviar até Jope para buscar Simão. Nós podemos ver, irmãos, nós vemos que ele era um homem piedoso, um homem que dava esmolas. E quando nós vamos ver essa palavra esmolas, no grego ela significa misericórdia, piedade, doação ao pobre. Doar esmola não é um ato financeiro, mas é uma manifestação de amor e justiça para com os necessitados. Observe que ele ainda não conhecia a Jesus, mas ele já praticava as boas obras. As boas obras, elas não nos salvam, mas a partir do momento que uma pessoa ela se converte ao Senhor, as boas obras devem acompanhar a vida daquele que crê em Cristo, daquele que se converteu. Por que nós devemos fazer boas obras? Porque a palavra nos ensina. E nós devemos viver da maneira digna do evangelho, da maneira que o Senhor, Ele tem nos ensinado. E Jesus, Ele nos ensina a como praticar essa boa obra. Vamos ler lá em Mateus. A pastora pode ler para a gente, Mateus 6, versículo 2 ao 4. Jesus, Ele nos ensina a como praticar as boas obras, a como dar esmolas. Mateus 6, versículo 2 ao 4. Pode ler do 1 ao 4, pastora. Mateus 6, 1 ao 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois... Mateus 6, 1 ao 4. Quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Nós vemos o ensinamento de Jesus. Nós podemos observar que as esmolas que Cornélio fazia subiram para a memória diante de Deus. Então nós podemos observar através da palavra que Cornélio, ele fazia assim como o Senhor Jesus nos ensinou aqui em Mateus 6. Ainda que ele ainda não havia se convertido, mas olha o que Jesus diz, que quando nós formos dar esmola, não é para tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas. Mas como que é para fazer? A palavra diz que tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. A esmola, Jesus diz que ela tem que ficar em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus nos ensina aqui, através dessa palavra, que ao fazer o bem ao nosso próximo, nós não devemos tocar trombeta, nós não devemos querer ser reconhecido por homens, ou receber aplausos ou glória de homens. Mas Jesus nos ensina que ao ajudar o nosso próximo, nós devemos fazer isso em secreto. Porque o nosso Pai, que vê em secreto, Ele irá nos recompensar. Nós não devemos buscar a recompensa de homens. Nós não podemos fazer algo bom, uma boa obra, para buscar um reconhecimento de um líder, de um pastor, de um ser humano. Porque o próprio Deus, que vem em secreto, Ele irá recompensar. Assim como Cornélio, as esmolas que ele fazia subiu para a memória diante de Deus. E o Senhor recompensou a vida de Cornélio. Amém? A palavra também nos diz lá em Atos 20, a pastora pode ler para a gente? Atos 20, versículo 35.
tenho-vos mostrado em tudo o que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Nós estamos vendo aqui Paulo, ele falando que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. Nós vemos que Jesus, ele nos deixa ensinamento. Nós estamos vendo este exemplo na vida de Cornélio. E a palavra nos ensina. Nós devemos socorrer aqueles que estão necessitados. E Jesus, o próprio Paulo diz que era para recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Bem mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se você tem sido alcançado pela graça de Deus, se nada tem faltado dentro do seu lar, que você possa também dividir com aqueles que estão necessitados. Que o Senhor, que vem em secreto, Ele irá recompensar a sua vida. Amém? E nós sabemos, irmãos, que ao ajudar aquela pessoa que está necessitada, ao dar uma esmola, nós devemos fazer isso com amor. Porque se não tiver amor, de nada irá adiantar. Pastor, pode ler para a gente 1 Coríntios 13, 1 ao 3. Nós sabemos que o amor... Pode ler lá, pastor, 1 Coríntios 13, 1, 3, onde fala a respeito do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me aproveitará. Amém? Então, Paulo aqui, ele está dizendo aqui à igreja de Corinto, que ainda que distribuísse todos os bens entre os pobres, e ainda que ele entregasse o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitaria. Então tudo aquilo que nós fizermos na obra, no reino de Deus, tem que ser com amor. Porque se não for com amor, a própria palavra nos diz que nada disso adiantará. Nós sabemos que dar esmola, ajudar o próximo, é uma manifestação de amor e de justiça com aqueles que são necessitados. Irmãos, nós sabemos que em nosso meio pode ter pessoas que têm precisado de cada um de nós, da sua ajuda. Então que nós possamos aprender nesta noite, assim como Cornélio, que era um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que tinha um coração voltado para o Senhor, para fazer a boa obra do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, fazer essas boas obras. Que nós venhamos nos importar com os nossos irmãos, com aqueles que têm passado por necessidades. E ainda que nós não venhamos ser recompensados aqui nesta terra, o Senhor, Ele nos recompensará na eternidade. Então que nós possamos ter um coração voltado a essas boas obras, mas que nós possamos fazer com amor. Porque se nós temos para compartilhar, é porque a graça de Deus tem alcançado as nossas vidas. Bem-aventurado é dar do que receber. Se nós temos para dar, é porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e nada tem nos faltado. Então que nós possamos estar atentos àqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos abençoar de maneira poderosa em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar lá em Atos capítulo 10. Nós vamos ver que a palavra vai dizer que as orações de Cornélio subiram para a memória diante de Deus. Nós vamos ver, a palavra ela mesma nos ensina que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele irá nos ouvir. A palavra que não relata quais eram as orações de Cornélio, mas nós sabemos que essas orações elas subiram para a memória diante de Deus e essas orações foram ouvidas. E nós sabemos que o Senhor vai enviar um anjo até Cornélio. A palavra aqui não vai escrever quais eram essas orações. Mas creio eu, ao ler Atos 10 e 11, creio eu que Cornélio, por ser um homem temente, um homem que orava, um homem que estava ali diante da presença do Senhor, mesmo sem conhecer o Senhor verdadeiramente, creio eu que ele orava pela sua família, pela sua casa,
pelos próximos que estavam ali ao redor dele. Por que eu falo isso? Lá em Atos 11, gostaria que o Reinaldo colocasse para a gente, 11:14, quando o anjo aparece a ele, pedindo a ele que enviasse os mensageiros a Jope, olha o que o 11:14 diz. O qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a sua casa. Aqui nós estamos vendo Pedro falando aqui em 11:14, que o anjo havia dito a Cornélio para chamar Pedro, porque Pedro iria dizer palavras as quais seria salvo ele e a sua casa. Nós estamos vendo que Cornélio orou a Deus. O Senhor ele enviou o anjo. E nós estamos vendo que era para ouvir a palavra de Deus. E algo que mais me impressionou aqui ao estudar esse Atos capítulo 10, é que quando Cornélio ele vai reunir a sua família, os seus parentes, os seus amigos, todos eles estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. Todos eles estavam prontos na presença de Deus para ouvir a palavra de Deus. E algo maravilhoso aconteceu naquele dia, naquela casa, naqueles que estavam ali reunidos, com o coração aberto e disposto para receber a palavra de Deus. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles começaram a falar em outras línguas. Mas por que eles foram alcançados pelo Espírito Santo? Cornélio era um homem de oração. Cornélio estava com o seu coração desejoso de conhecer mais de Deus, de buscar mais de Deus. Não somente ele. Observe que ele desejava buscar ao Senhor, receber a salvação. Mas ele, nós podemos ver através do testemunho dele. Ele reuniu a sua casa, ele reuniu a sua família para ouvir a palavra de Deus. Talvez, irmãos, nós olhando para esta passagem de Atos capítulo 10, uma palavra que tem tanto a nos ensinar. Esses dias todos eu estava lendo este capítulo 10, mas hoje o Senhor falou de uma maneira tão forte no meu coração. Nós vemos Cornélio reunindo ali a família, todos, porque queria que eles também participassem, queria que eles ouvissem a palavra do Senhor. Será que nós, como cristãos, o Senhor nos ordenou a ir e a pregar o Evangelho? Será que nós temos convidado, será que nós temos chamado a nossa família, os nossos parentes, para ouvir o Evangelho de Deus, assim como fez Cornélio? Será que nós temos nos importado com aqueles que estão ao nosso redor? Será que nós desejamos que eles venham ser salvos e conhecer a verdade? Será que nós temos nos importado com a alma daqueles que estão próximos a nós? A palavra de Deus nos ensina que é da vontade do Senhor que todos venham ser salvos e venham conhecer a verdade através de Jesus Cristo. É da vontade do Senhor que cada um de nós venha orar para as nossas famílias, para todos aqueles que estão ao nosso redor, para que eles possam conhecer a Jesus através da verdade. Assim como Cornélio orou, o Senhor ouviu a sua oração. Cornélio, antes mesmo de conhecer a Jesus, ele já estava evangelizando. Cornélio era um homem que tinha um bom testemunho. Ele e os da sua casa eram tementes a Deus. Observe que ele dava um testemunho a toda a nação judaica, a toda a nação de Israel. Mas ele também dava um bom testemunho dentro do seu lar, da sua casa. Você que está aqui nesta noite, qual é o testemunho que você tem dado dentro do seu lar, para a sua família? Qual é o testemunho que você tem dado para a igreja de Deus? Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com os tropeços, com os escândalos. Certa vez Jesus, ele estava advertindo os fariseus e os escribas. Ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, que fechavam o reino de Deus. Eles não entravam, eles fechavam a porta. Eles não entravam e nem permitiam que os outros viessem a entrar. O que Jesus estava dizendo ali aos escribas e fariseus? Através da religiosidade, através do má testemunho, eles estavam impedindo que outras pessoas viessem a ser salvos. Eles estavam impedindo que pessoas viessem a entrar no reino de Deus. Irmãos, a nossa vida, eu já ouvi uma frase onde diz que a nossa vida é a Bíblia que o mundo lê. As pessoas, elas estão nos observando o tempo todo. Qual será o testemunho que você tem dado diante da presença do Senhor?
Você que já foi alcançado pela graça, você que recebeu essa vida, você que estava morto nos seus delitos e pecados, mas hoje tem vida através de Cristo. Qual é o testemunho que você tem dado diante da presença do Senhor? Cornélio lhe dava um bom testemunho. Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio começou a evangelizar. Creio eu que as pessoas, ao olhar para a vida de Cornélio, elas perceberam uma diferença na vida de Cornélio. E por isso ele conseguiu reunir aquelas pessoas para aguardar Pedro, para ouvir as palavras que Pedro tinha para anunciar a cada um deles. Eles estavam ali prontos na presença de Deus. Cornélio, ele fazia diferença na sua casa, ao seu redor, na sua família e também na vida do próximo, dos seus amigos. Amém? Então que nós possamos, em nome de Jesus, ser assim como Cornélio, buscar dar um bom testemunho e não vir a envergonhar o nome do Senhor. O Senhor, ele sofreu tanto por mim e por você, por amor. E a palavra nos ensina a não receber a graça de Deus em vão. Então que nós possamos permanecer firmes, que nós venhamos nos santificar através da palavra. Assim como a pastora leu João 17:17, a palavra, ela nos santifica. Como nós vamos viver de uma maneira digna do Evangelho? É através da palavra. Aqui estão os ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Aqui está a verdade que pode nos transformar, nos libertar, que pode nos mudar a cada dia. Ainda que nós venhamos ser falhos, pecadores, muitas das vezes Satanás, ele vem nos dizer em nossa mente, em nossos pensamentos, que nós não somos dignos. Mas o preço já foi pago. Através do sangue de Jesus, ele comprou para Deus povos de tribos, raças, nações, de línguas. E nós estamos aqui por causa dele. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E que você possa analisar a sua vida nesta noite. Que você olhe para dentro de si. Muitas das vezes nós somos acusados, nós somos julgados. Mas o que importa é o nosso interior, é nós e o Senhor. O que você tem feito da sua vida. Como você tem se comportado diante do Senhor. Busque a Ele de todo o seu coração. Muitas das vezes a nossa mente é uma batalha tão grande, irmãos. Mas Paulo, ele nos ensina através da palavra que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento da verdade. E também para levar o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo. Busque a palavra. Seja um homem e uma mulher reto, temente a Deus, assim como Cornélio. Se entregue verdadeiramente, o Senhor, ele pode transformar a sua vida. Talvez você entrou aqui nesta noite, olhando para dentro de si, achando que não tem mais jeito. Mas o Senhor ainda pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode ir de encontro à sua vida nesta noite. Ele pode descobrir o seu coração para as verdades mais ocultas e escondidas da palavra. Ele pode te libertar. Ele pode fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher que vai dar bom testemunho diante da presença dele. E pode ter certeza que a palavra ensina que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Ainda que nós vamos passar por angústias, aflições nesta terra, a recompensa, ela virá. Talvez não nessa terra, mas na eternidade. Permaneça firme diante da presença do Senhor. Permaneça firme, permaneça dando um bom testemunho. Porque o Senhor, ele está vendo. O Senhor, ele vê em secreto e ele irá nos recompensar. Amém? Nós vamos ver aqui, irmãos, que eu até anotei aqui a respeito desse Simão Curtidor. Ele foi um homem que hospedou Pedro em sua casa, que ficava em Jope. E curtidor se refere a alguém que trabalhava transformando pele de animais em couro. Era uma profissão que era considerada impura pelos judeus, pois ele tinha contato com homens mortos. E foi na casa de Simão Curtidor que o Senhor mostrou a visão a Pedro. Pela tradição judaica, Pedro não podia nem sequer aproximar deste homem, porque ele tinha contato com os animais mortos. Mas nós vamos ver que o Evangelho, ele rompe barreiras. Nós estamos falando em Atos 10 da conversão de um gentio. A palavra do Senhor vai alcançar a vida de Cornélio. E nós vemos o Evangelho chegando aos gentios.
E nós estamos vendo, irmãos, que Pedro, ele estava ali na casa deste homem chamado Simão. E a palavra vai dizer que no dia seguinte, a pastora vai ler para a gente o versículo 9 ao 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. E então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas, porém, replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considereis comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém, irmãos? Nós estamos vendo aqui a palavra nos dizendo que Pedro estava na casa deste Simão. E a palavra diz que enquanto os servos que Cornélio havia enviado estava já de caminho, Pedro vai subir ao eirado. Eirado era uma parte de cima, onde era um local no terraço, um lugar tranquilo e elevado. Então era ideal para orar e meditar. Pedro estava ali e era por volta da hora sexta, era por volta de meio-dia. A palavra diz que ele estava com fome. Porém, ele quis comer, mas o almoço ali, a comida estava sendo preparada. Então a palavra vai dizer que vai sobrevir a ele um êxtase. Em outras traduções vai dizer que ele teve um arrebatamento de sentidos. E a palavra vai dizer que ele viu o céu aberto e ele vai ver descendo um objeto como se fosse um grande lençol. E ali havia toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E Pedro então ele vai ouvir uma voz dizendo que era para ele matar e comer. Vai dizer: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro vai dizer: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi alguma coisa imunda, comum ou imunda. E a voz vai falar 2ª vez, para que ao que Deus purificou não era para ele considerar comum. E isso aconteceu por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a respeito destes animais. E nós sabemos que pela lei judaica, os judeus, lá em Levítico capítulo 11, a palavra vai nos dizer a respeito de uma lista. Tem vários animais que eram considerados imundos, impuros, que eles não poderiam comer. E nós estamos vendo aqui Pedro tendo uma visão com toda sorte de animais, de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. E essa voz veio dizendo para ele comer. Porém, ele vai dizer que jamais havia comido coisa imunda e impura. Porque a lei que o Senhor deu através de Moisés, ali estava dizendo que... deixa eu só conferir se é Levítico 11 mesmo. Se é 11. Então, nós sabemos que através da lei, para que os irmãos não venham anotar errado. Nós sabemos que através da lei havia... É isso mesmo, né? Então, é isso mesmo, irmãos. Para quem quiser anotar aí, do 1 ao 47, vai falar ali de vários animais. Amém? E o Senhor dá essa visão a Pedro. Alguém sabe me dizer por que o Senhor mostrou essa visão a Pedro? Para ele anunciar a salvação ao gentil. Verdade. Amém, pastor. Isso mesmo. Nós vamos ver que Pedro, ele tem essa visão para que o Senhor estava dizendo a ele: Pedro, aquilo que Deus purificou não consideres impuro, comum. Nós sabemos que os gentios eram considerados impuros pelos judeus. Mas através desta visão, o Senhor estava mostrando a Pedro para que ele não considerasse nenhum homem comum ou imundo. E que era para ele ir até a casa de Cornélio e anunciar as boas novas do Evangelho. Então o Senhor ele dá essa visão a Pedro. E ele vai ficar ali meio sem entender. Ele estava perplexo quanto ao significado desta visão. Enquanto ele estava pensando ali a respeito daquela visão,
A palavra vai dizer que aqueles homens que Cornélio havia enviado pararam junto à porta. E ali eles indagavam onde estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Pastora, pode ler para a gente o versículo 19 ao 22 de Atos 10, pastora? 19 ao 22. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pode ler até o 22, pastora. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A quem viestes? E então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Amém, glória a Deus. Nós vamos ver através de Atos 10 que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Pedro, ele tem essa visão, a qual ele vai ser instruído, ir até a casa de Cornélio, pregar as boas novas. E a palavra vai dizer, a partir do versículo 19, que enquanto ele estava meditando a respeito daquela visão, a palavra diz no versículo 17 que ele ficou perplexo sobre o significado daquela visão. E enquanto ele estava pensando, o Espírito Santo de Deus falou com ele, que estava lá fora, 2 homens procurando a ele. Era para ele levantar e ir com eles, nada duvidando, porque o próprio Senhor havia enviado aqueles homens até ali. Irmãos, nós podemos ver aqui a graça do Senhor alcançando os gentios. Mas nós também podemos ver aqui, através da vida de Pedro, o direcionamento que ele teve através do Espírito Santo de Deus. A palavra disse que o Espírito disse a ele. Enquanto eu estava lendo na minha casa, aqui eu vejo a obediência de Pedro em obedecer à voz do Senhor. Enquanto eu estava refletindo a respeito desse versículo 19, o Senhor, ele me trouxe à memória. Quantas das vezes, eu falo por mim, não sei se acontece com cada um que está aqui presente, quantas das vezes nós desejamos ouvir a voz de Deus? Primeiro o Senhor, ele nos fala através da palavra. Mas muitas das vezes nós queremos ouvir um direcionamento de Deus dentro de nós, no nosso interior. A palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Muitas das vezes nós queremos ouvir uma voz audível, mas o Senhor, ele fala conosco através do nosso espírito, lá no nosso interior. Muitas das vezes ele vai nos direcionar, ele vai nos guiar através do nosso interior. E muitas das vezes nós frustramos, porque nós queremos, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falando comigo. E quantas vezes o Senhor já tem falado com você? Quantas e quantas das vezes você não tem fortalecido o seu espírito para ouvir e receber esse direcionamento de Deus? E por muitas das vezes eu já me encontrei frustrada, porque eu falo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, mas ele está ali falando. Mas muitas das vezes nós temos apagado esta voz. Como nós temos apagado esta voz do Senhor dentro de nós, do nosso interior? Quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de orar, de jejuar, nós já não ouvimos mais a voz do Senhor, porque nós não estamos em comunhão com Ele. Então que nesta noite, enquanto eu estava lendo na minha casa, Pedro ouviu a voz do Espírito dizendo a ele para ir e para não duvidar, porque ele mesmo havia ordenado aqueles servos para estarem ali. Então que em nome de Jesus, nesta noite, que você venha fortalecer o seu espírito. Talvez você já desejou ouvir a voz do Senhor. Ele fala com você através da palavra, mas Ele fala com você também no seu interior. Que você possa renunciar à sua carne e fortalecer o seu espírito. Que você possa se fortalecer espiritualmente para ouvir o direcionamento que o Senhor tem para a sua vida através do seu espírito, através do seu homem interior. Então nós vamos ver que Pedro, ele vai ser direcionado e ele vai para junto dos homens. E aqueles homens vai dizer que o centurião Cornélio, ele era um homem reto, temente a Deus, e ele dava um bom testemunho a toda a nação judaica. Ele foi instruído por um anjo para chamar Pedro até a sua casa e ouvir as suas palavras.
Irmãos, olha a importância de nós pregarmos o Evangelho. Olha a importância de nós falarmos a respeito de Cristo. Nós sabemos que do início ao fim, a palavra de Deus, ela vem nos falar a respeito da salvação, a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo está do início ao fim da palavra. Observe que o Senhor, Ele conta com nós, como igreja, para anunciar o Evangelho. Assim como Pedro. O anjo, ele não falou a respeito de salvação para Cornélio. Mas Pedro, sim, cheio do Espírito Santo, ele vai até a casa de Cornélio e ele vai pregar as boas novas. E muitas das vezes, irmão, Satanás, ele tenta paralisar ministérios, ele tenta paralisar chamados. Ele coloca na sua cabeça que você não é capaz. Mas creio eu, você que está aqui nesta noite, você sabe falar de Jesus. Creio eu que você sabe dizer que Jesus te alcançou, que a graça dele te alcançou. E por que nós não compartilhamos com o nosso próximo? Muitas das vezes o medo, ele entra na nossa mente, no nosso coração, nos nossos pensamentos. E muitas das vezes a vontade de Satanás é ver que você fique quietinho, com a boca fechada, que você não dê frutos para o reino de Deus. Ao contrário daquilo que a palavra nos diz nesta noite. A nossa irmã outro dia falou a respeito de Isaías 61. Gostaria que o nosso irmão Reinaldo colocasse Isaías 61, versículo 1. A palavra nos diz que o Senhor, Ele já nos ungiu. Você que nasceu de novo, você que já se entregou ao Senhor, não permita que o medo, não permita que Satanás venha paralisar a sua vida. Não permita que o engano, a mentira, venha estar sobre a sua mente. Porque, irmão, isso acontece comigo. Já aconteceu comigo e creio eu que não somente comigo. Quantas das vezes nós queremos desistir do chamado a qual o Senhor tem colocado? Quantas das vezes nós achamos insuficiente, incapazes de fazer algo no reino de Deus? Pedro, ele vai até ali direcionado pelo Espírito. Vidas vão ser alcançadas, vão ser transformadas pelo poder do Evangelho. Assim como o Senhor, Ele já chamou a mim e a você. O Espírito do Senhor já está sobre mim e sobre você. O que tem te paralisado, o que tem te impedido, você já conhece o Senhor. Eu vou ler aqui o versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Eu gostaria que você dissesse nesta noite, fale. Abra sua boca, fale com o Senhor. Fale, põe para fora. Fala, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Repete isso nesta noite, meu irmão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Senhor, Ele já nos ungiu para pregar as boas novas. O Senhor, Ele já nos enviou a curar os quebrantados, a proclamar a libertação aos cativos. E foi isso que Pedro foi fazer naquela casa. Foi pregar as boas novas. Foi pregar libertação aos cativos. Quantas pessoas estão em cativeiros espirituais? Quantas pessoas estão perecendo? Porque muitas das vezes nós não temos feito aquilo que o Senhor já tem nos chamado. A palavra diz que o Espírito do Senhor já está sobre nós. Você que crê no Evangelho, você que crê em Cristo, a palavra diz que você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Que você venha dizer isso. O Espírito está sobre mim. Quando Satanás vier tentar fazer você se acovardar, quando ele vier dizer que você não sabe pregar, que você não sabe falar, o Evangelho é simplicidade. O Evangelho, ele alcança barreiras, ele transforma vidas. O Evangelho, ele rompe, ele quebra grilhões, ele quebra cadeias, ele proclama a libertação. Almas são salvas através do Evangelho. Mas por que através do Evangelho? A palavra diz que aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Para ser salvo é preciso ouvir falar do Evangelho. Para que alguém venha ser salvo é preciso ouvir falar a respeito de Jesus. Não há outra maneira. Boas obras não salvam ninguém. Bom testemunho não salva ninguém. Mas o Evangelho sim.
Para que uma pessoa venha conhecer a Jesus, ela precisa ouvir falar a respeito dele. O Senhor já chamou a mim e a você, que nós não venhamos nos acovardar, mas que nós venhamos nos colocar em prontidão. Que você leia essa palavra, Isaías 61. Quando o medo quiser alcançar a sua vida, a sua mente, repreenda e diga que o Espírito do Senhor já está sobre você para pregar. O Senhor te ungiu para pregar as boas novas. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade? Eu gostaria que a pastora, o horário já está um pouco corrido, mas a pastora pode ler o versículo 23 ao 26, pastora. Atos 10, 23 a 26. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Amém, irmãos? Então nós vamos ver aqui que Pedro vai convidar aqueles homens, os mensageiros enviados por Cornélio. Pedro vai hospedar e no dia seguinte Pedro vai partir com aqueles homens. Lá em Atos 11, versículo 2, vai dizer que foram 6 homens junto com Pedro. E no dia imediato eles vão entrar em Cesareia. E a palavra vai dizer que Cornélio estava ali esperando por eles. Se você quiser grifar o versículo 24, Cornélio estava ali e ele reuniu seus parentes e amigos íntimos. Então nós vamos ver no versículo 24 o desejo de Cornélio em compartilhar a salvação, em compartilhar aquilo que o Senhor havia falado com ele através do anjo, com as pessoas que eram próximas a ele. O versículo 25 vai dizer que quando Pedro entrou, vai sair Cornélio ao seu encontro e Cornélio vai prostrar aos seus pés para o adorar. Mas Pedro vai levantar Cornélio e vai dizer: levanta, ergue-te, porque eu também sou homem. Nós estamos vendo aqui que Cornélio, por um descuido, talvez porque ele ainda não conhecia a verdade, ele vai se prostrar diante de um homem para adorar a um homem. Mas nós sabemos que a palavra ela nos orienta, que nós devemos adorar somente a Deus. Nós devemos somente nos prostrar diante da presença de Deus. Nós sabemos que a Bíblia tem vários exemplos. Eu gostaria de citar apenas 2 lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 19, versículo 9 e 10. Nós estamos vendo aqui que Cornélio, a atitude de Cornélio, ele ainda não havia sido convertido, ele era um homem temente a Deus e ainda não conhecia. Mas creio eu que após a conversão ele se tornou um homem de Deus. Amém? Então, Apocalipse 19, versículo 9 e 10. A pastora pode ler para a gente, por favor. E então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés para o adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Pode ser só até aí, pastora. Nós estamos vendo aqui João. A palavra vai dizer que o anjo vai falar com ele para escrever. E a palavra vai dizer que João ele vai se prostrar aos pés do anjo para adorar. Observe que nem os anjos recebem adoração. Aqui a palavra vai dizer que o anjo vai dizer a ele: não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm os testemunhos de Jesus. Adora a Deus. Então nós estamos vendo que Pedro vai erguer Cornélio e vai dizer: eu sou homem como você. Nós estamos vendo aqui em Apocalipse João, ele querendo adorar ao anjo, mas o anjo dizendo a ele: adora a Deus. Assim também nós, irmãos, nós devemos nos prostrar somente diante de Deus, dar a glória a Deus. Também Apocalipse 22, versículo 8. Novamente, 8 e 9.
Se você quiser grifar aí na sua Bíblia. Pode ler, pastor, pode ler. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para o adorá-lo. Porém, então ele me disse: não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Amém? Então, se você quiser grifar aí, Apocalipse 22, 8 e 9. Onde novamente João, quando ele vai se prostrar diante do anjo, dos pés do anjo, para adorar, o anjo novamente vai dizer a ele: não faças isso. Adora a Deus, porque eu sou conservo teu. Adora somente a Deus. Então, irmãos, nós possamos aprender. Cornélio ali, por não conhecer, ele se prostrou diante de Pedro. Mas nós estamos vendo através da palavra que a adoração é dada somente a Deus. Somente Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Irmãos, ainda falta muita coisa para a gente falar aqui em Atos capítulo 10. Nós vamos deixar para o próximo estudo. Mas que você possa meditar nesse capítulo na sua casa. Nós vamos ver que a conversão deste homem, nós vamos ver como a graça do Senhor alcançou a vida deste homem, como o evangelho chegou até a sua casa, como ele recebeu Jesus. E é necessário crer em Jesus para ter a remissão dos pecados. Nós vamos ver que é uma história muito linda, uma história que me fez chorar, a vida de Cornélio. Uma família, um povo que estava ali reunidos dentro de uma casa, aonde vão ser alcançados pelo Espírito Santo de Deus, antes mesmo de serem batizados nas águas. Eles vão receber o dom do Espírito ao ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver que Pedro vai pregar a eles. Pedro vai falar do início ao fim a respeito de Jesus, a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, e vai falar a respeito da remissão dos pecados para todo aquele que crer em Jesus. E enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo vai cair sobre todos eles. E eles começarão a falar em línguas. Então que você possa, em nome de Jesus, gostaria que você se colocasse sobre os seus pés, para a gente já finalizar esse estudo nesta noite. Nós podemos extrair várias lições aqui em Atos capítulo 10. Nós vemos aqui o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho. Mas o Evangelho alcançou aquelas vidas. O Espírito Santo, o dom do Espírito Santo alcançou a cada um deles. Eles estavam com o coração dispostos, desejosos em ouvir e conhecer a Deus. Por isso, eles foram alcançados pelo Senhor. Gostaria de dizer para você nesta noite que está aqui, não desista, não desanime. Ainda que você entrou aqui enfraquecido, porque nós passamos por momentos difíceis na nossa caminhada. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Busque se fortalecer espiritualmente. Talvez você já se encontre sem forças. Talvez você tenha pensado em desistir. O Senhor, Ele não mudou. Ele pode te renovar. Basta que você se coloque diante da presença dEle. Talvez você não tenha forças mais para orar, para buscar. Mas clame ao Senhor. O Espírito do Senhor já está sobre você. Ele pode te renovar. Ele pode fazer que essa chama venha arder novamente dentro de você. Ele pode fazer com que você seja um homem e uma mulher, um instrumento usado nas mãos dele. Assim como Pedro, que deslocou de uma cidade a outra para levar o evangelho da salvação. Então que você possa, em nome de Jesus, se entregar ao Senhor verdadeiramente. Eu gostaria de orar por você nesta noite. E gostaria de perguntar a você nesta noite que está aqui. Talvez você ainda não se entregou ao Senhor verdadeiramente. A palavra nos ensina que nós, quando cremos em Jesus, nós devemos entregar a nossa vida a Ele e reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas. Nós devemos reconhecer Ele como Senhor, porque Ele tem algo a nos oferecer, a salvação. É um presente, é um dom gratuito. É pela graça que nós somos salvos. Ele está disposto a te dar vida novamente. Ele está disposto a te dar vida. A salvação, ela é uma dádiva, é um dom gratuito de Deus. Se porventura você ainda não confessou a Jesus como o Senhor da sua vida, eu te convido nesta noite.
Talvez aonde você estiver, talvez aonde essa palavra chegar, que você possa clamar ao Senhor. Talvez você não sabe como fazer. É só dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu desejo receber a salvação. Eu desejo ter a vida eterna, estar para sempre ao seu lado. Basta dizer isso em seu coração. Creia em Jesus. Creia no sacrifício que Ele fez naquela cruz. Creia que Ele derramou o seu sangue para te dar vida. E por que você tem recusado? Por que você tem abrido mão de estar para sempre, de estar na eternidade para sempre com o Senhor? É tão simples. É tão simples. O Evangelho é simplicidade. Basta você crer, basta você abrir o coração, que o Senhor, Ele te alcança. Ele te alcança com a graça e com a misericórdia dEle. Se porventura você está aqui, se porventura você ainda vai ouvir, fale com o Senhor aonde você estiver. Ele está pronto para te ouvir, assim como Ele ouviu Cornélio. Cornélio era um homem que não era convertido, mas as orações de Cornélio subiram para diante de Deus. Ore ao Senhor, peça a Ele para ser transformado, mas principalmente peça a Ele para ser salvo e receber o dom da vida eterna. Amém? Gostaria de orar por você nessa noite. Amém. O pastor pediu para a gente ler novamente. Eu gostaria que a igreja toda leia e orar. Amém. Gostaria que todo mundo lesse comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Amém, irmãos? Então o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você. O Senhor, Ele já ungiu a igreja para pregar as boas novas. Ele nos enviou a curar os quebrantados e também a proclamar a libertação aos cativos. Quantas almas estão em cativeiros espirituais? O Senhor, Ele conta comigo e com você. Gostaria de orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ensinada nesta noite. Meu Pai, nos dá um coração semelhante ao Teu. Meu Pai, faça de nós homens e mulheres tementes ao Senhor. Meu Pai, que a Tua palavra possa entrar e permanecer dentro de cada um de nós, que venha produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, o Senhor já nos ungiu, ó Deus. Meu Pai, venha destruir toda a fortaleza que está sobre as mentes de todos aqueles que estão aqui dentro. Meu Pai, o Evangelho é simplicidade. O Senhor conta comigo e com cada um de nós para anunciar as boas novas do Evangelho, para pregar e proclamar a libertação, a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, ó Deus, guarda a vida de cada um que está aqui nesta noite. Meu Pai, eu oro para que o desejo de servir a Ti, o desejo de buscar ao Senhor, possa inflamar dentro de cada coração aqui dentro, Deus. Meu Pai, venha renovar espiritualmente. Meu Pai, venha dar sede de ouvir a Tua voz. Venha dar sede de conhecer ao Senhor através da palavra. E acima de tudo, ó Deus, eu peço que o Senhor venha nos santificar através da Tua verdade. E que nós venhamos estar prontos, aguardando a Tua vinda. Em nome de Jesus, assim oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, eu gostaria apenas de lembrar aos irmãos, nós temos muito tempo, de hoje até quarta-feira, para ler o capítulo 10 novamente, de Atos. Nós temos bastante tempo, então, acho que a gente aproveitamos muito o estudo, lendo novamente. A gente ouviu aqui, vamos ler novamente, porque eu tenho certeza, a Luciana não fica só num dia para preparar. Eu estava ali pensando, você deve ser assim, você vai lá, pega uma vasilha, se lembrar de uma coisa, corre lá e vai escrever. Então é isso, é uma preparação que você tem. E o Espírito Santo está te preparando para chegar aqui e transmitir a palavra. Então nós devemos valorizar esse estudo, valorizar o trabalho na obra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Você que contribui com a obra do Senhor, segura na sua mão a oferta, o dízimo, você que é mantenedor dessa obra.
Vamos orar para que Deus possa continuar multiplicando na sua vida, abençoando o seu trabalho, abençoando as suas mãos, em nome de Jesus. E lembrando aos irmãos, nos próximos sábados, 19 horas, nós teremos a nossa assembleia. Já vamos adiantar, nós vamos ser bem breve, não ter muito o que falar, né? Apenas homologar a assembleia, mas já temos a data marcada para a próxima reunião. Na reunião nós já falamos, será a reunião do CDL com líderes. Então cada liderado, você que faz parte de um ministério, vai procurar o seu líder. Você tem algo que você gostaria de acrescentar, procura o seu líder, conversa com ele. Só no dia da reunião, somente o líder vai representar o ministério, para a gente ter umas reuniões mais tranquilas e, com certeza, muito proveitoso o trabalho, em nome de Jesus. Isso é uma visão que Deus nos deu para esse ano, né? A gente já iniciou, Deus abençoando mais a nossa vida. Então nós precisamos dar continuidade dessa forma, em nome de Jesus. Então cada ministério, você vai ter que estrear seu líder. Há uma novidade que você acha que pode, procura o líder, que essa reunião será no mês de fevereiro, março, no mês de abril. Nós será o primeiro ou segundo sábado de abril. Nós já vamos marcar a reunião. É claro, se tiver alguma coisa na região, a gente não pode atropelar com o trabalho de lá não. Nós vamos ter alguém também para ficar anotando. Assim que sair a agenda de lá, nós temos a nossa agenda. O diaconato já tem agenda, né? Nós vamos passar no dia da assembleia, na reunião. Vai ser no dia 31, eu vou ter uma reunião com os líderes do diaconato, com o diretor do diaconato lá na sede. 16 horas, dia 31 nós temos uma reunião lá, só com os diretores do diaconato. Mas isso aí que nós temos um diretor que vai participar e das outras igrejas. E todos vão saber depois os trabalhos. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Irmãos, quando você vai trazer, não é a sua oferta, mas a oferta do Senhor, o dízimo, você tem que estar com o seu coração bem alegre, porque você tem para trazer. Mas hoje você não está contribuindo, alegre-se também e peça ao Senhor que ponha uma semente frutífera na sua mão, para que no próximo você possa estar contribuindo, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai amado, neste momento, Senhor, queremos te apresentar a oferta e o dízimo, que é para a manutenção da casa do Senhor. Abençoa, Pai, todos nós. Abençoa todos os dizimistas, ofertantes, os que não estão contribuindo hoje, que estão recebendo uma semente que vai produzir muitos frutos. No nome de Jesus, que a bênção do Senhor, ela possa permanecer sobre a vida financeira, sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho, em nome de Jesus Cristo. Pai, repreenda a ação do devorador, do cortador e do migrador, que ele não tenha o poder, nem a autoridade sobre a vida do teu povo, que eles sejam ricamente abençoados pelo teu poder, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos.
Deus. Vamos orar, encerrar nosso culto nesta noite, no nome de Jesus. Pensa na sua casa agora, no seu lar. Vamos orar pela sua família, para aqueles que estão trabalhando, que não pôde estar aqui nesta noite, pelo seu lar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, peço ao Senhor uma bênção especial para cada lar, para cada família, cada lar aqui representado. Proteja, Senhor, cada lar, abençoando e guardando contra toda cilada do inimigo. Pai, no nome de Jesus, abençoa o nosso ministério, abençoa nossas lideranças, mas esta igreja, Pai, ela está protegida pelo Senhor. Livra de tudo, toda armadilha do inimigo contra esse ministério, contra esta igreja, contra cada membro deste ministério. Abençoa-nos de maneira poderosa. Abençoa as nossas crianças, não somente dessa localidade, dessa igreja, mas do Brasil e do mundo. Proteja, Senhor, guarda, livra de todo mal, no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, iluminando os nossos caminhos com tua luz celestial, nos agasalhando com teu manto sagrado e protegendo a todos de maneira poderosa. Glória ao Pai. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, não somente hoje, mas para todos sempre.